Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é mundo. Mundo. Pastor, mas o que é o mundo? O mundo são as pessoas, irmãos. Quando a Bíblia se refere a mundo, está se referindo às pessoas. As pessoas que ainda não nasceram de novo. As pessoas que ainda não se entregaram para Cristo. Esse é o mundo que a Bíblia se refere. E nós vamos para a Bíblia para comprovar tudo isso, o que o Espírito Santo fala à igreja todos os dias. Jesus, ele morreu para salvar todo o mundo, ou seja, todas as pessoas. Então nós precisamos, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, é para nós não aceitarmos na nossa vida, mais hoje como filhos e filhas de Deus, aquilo que o mundo aceita, igreja. O mundo são as pessoas que não têm Deus na sua vida, não têm o Espírito Santo. Esse é o mundo, cruel, corrompido, perverso, soberbo, arrogante, tudo de ruim tem nessas pessoas. Por quê? Porque o pecado que prende elas, leva ela a este estado deplorável, de tudo de ruim. O inimigo agrega sobre o mundo, sobre essas pessoas. Jesus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo, nem no que nessas pessoas há. Porque se você praticar os que elas praticam, o meu amor não está em você. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. Perdão, João capítulo de número 3. Depois nós vamos para Mateus 4. João 3. João 3, depois nós vamos para Mateus 4. Glória a Deus. João 3, capítulo 3, versículo 16, 17 e o versículo 18. 3 versículos aqui no Evangelho de João. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo 16, o Espírito Santo falando à igreja, assim, ó. Porque Deus amou o mundo, olha só, podemos mudar aqui a leitura, porque Deus amou as pessoas, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Foi para isso que Jesus deu a vida, para as pessoas, para a raça humana, para que todo aquele que venha a chegar ao conhecimento do Evangelho, do poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para tirar essas pessoas do estágio que elas se encontram, ouvir a verdade, crer no Senhor Jesus, para sair do estágio de mundanos e se tornar cidadão do reino dos céus em nome do Senhor Jesus, irmãos. Para que se torne pessoas obedientes, para que se torne pessoas que não carregam mais o fardo pesado que Satanás impõe a elas. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz que o fardo de Jesus não é pesado, é leve.
Então, se o fardo de Jesus é leve, tem alguém que está colocando um fardo tão pesado que a pessoa não consegue carregar. E ele coloca assim, porque ele corrompeu o ser humano a tal ponto que tudo o que ele diz, as pessoas fazem. Por quê? Porque ainda estão fora do caminho que é o Senhor Jesus. E aí Jesus diz, aqui a palavra diz que Jesus ele morreu para salvar todos, para tirar essas pessoas desse estado de condenação para o estágio de salvação eterna em nome de Jesus. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus chama as pessoas para vir até eles. Ele diz: venham a mim todos. Quando o evangelho está sendo pregado, ele está chamando as pessoas para se unir a ele, a Cristo, ao Senhor Jesus. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e crê, meu irmão. Bem-aventurado é aquele que ouve e crê. O bem-aventurado é aquele que tem uma fé perfeita, selada no seu coração. Esse é o bem-aventurado. E nós cremos, irmãos. E vamos guardar esta fé até o fim, meus amados. E não podemos mais permitir que o inimigo da nossa alma venha nos oferecer os manjares que essas pessoas estão comendo e nós vamos participar dessa mesa deles. Não podemos mais participar da mesa dos demônios. Nós agora nos sentamos na mesa com o Senhor Jesus e não mais com os espíritos do mal. As pessoas que não têm Jesus estão comendo dos manjares contaminados do inferno. E a igreja de Cristo não faz mais parte dos manjares do mundo. Agora nós fazemos parte do reino de Deus em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Porque Deus enviou Jesus ao meio da humanidade, ou seja, ao mundo. Não foi assim que Jesus veio? Ele vem pregando o evangelho no meio da humanidade, das multidões, que é o mundo. Muitos criam, muitos criticavam, muitos não creram nele, e hoje não é diferente. Nós sabemos que vai ser assim até o fim, uns vão crer, outros não vão crer. Uns vão aceitar, outros vão resistir. Mas nem por isso Jesus deixou de pregar a verdade. Continuou pregando, sofrendo as ameaças, levaram ele até a morte. Ele sabia que ele precisava passar por essa trajetória, mas ele deu a vida para salvar essas pessoas, para que elas pudessem chegar ao conhecimento dele e querer sair do estágio que elas se encontram, abandonar toda essa sujeira do mundo e se voltar para ele, e ele de braços abertos para perdoar, limpar e fazer pessoas cidadãs do reino dos céus. Esse Jesus é lindo, ele é maravilhoso, e nós precisamos amar ele com todas as nossas forças que temos, amar esse Jesus. E para que possamos ter essa força para amar o Senhor Jesus, nós precisamos todo dia pedir ajuda para o Espírito Santo. Eu não posso esquecer que eu tenho o Espírito Santo comigo, e é Ele que me ajuda a avivar e me dá ânimo para que eu possa ter essa força para estar sempre firme na fé, clamando a Deus todos os dias, por amor, misericórdia e compaixão das nossas vidas, para que não venhamos voltar para o estágio no qual um dia nós nos encontrávamos. Nós não podemos mais aceitar, meus irmãos, os manjares que contaminam as pessoas.
venham nos contaminar em nome do Senhor Jesus. Porque Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus não enviou para acusar ou condenar ninguém. Simplesmente a missão do Senhor Jesus veio para salvar todas as pessoas. Aí ele dá a mensagem: eu vim a esta vida para salvar as pessoas, levar as pessoas ao conhecimento, porque só Jesus tem o poder de perdoar pecados, e mais ninguém, só Ele tem esse poder, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou para salvar esta humanidade, em nome de Jesus. Por isso, quando a pessoa ouve a palavra, ela tem que tomar uma decisão: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida de mentira, eu não aceito mais essa vida corrompida, que mente, que engana, que trapaça, essa mente que fala coisas feias, fala palavrão diante dos filhos, diante da esposa. O marido não respeita a esposa não respeita o marido, é palavrão dentro de casa para todo lado. Isso é o mundo. O mundo pratica isso, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela é diferente, o povo de Deus tem que ser diferente. Nós não adianta nós querer nos enganarmos que nós temos um rótulo de crente. Não é rótulo que leva ninguém para a glória. É a nossa fé viva no Senhor Jesus, e haja o que houver, eu creio que só Jesus pode me salvar, Ele morreu por mim, eu não abro mão dEle em nome de Jesus. E clamar todos os dias por avivamento. Lembra que desde o primeiro culto que eu falei, que nós iríamos falar todos os cultos de avivamento? Quando eu clamo por avivamento, eu estou dizendo: Deus, eu quero vida em tudo que está à minha volta. Eu não aceito não ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero a minha fé avivada, avive a minha fé. Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Em todos os momentos que você orar a Deus, a igreja de Cristo, peça que Deus te dá. A promessa foi feita para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. O revestimento do poder é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo que a igreja recebe é para testemunhar veementemente que Jesus Cristo é o Senhor e não existe outro além dele que possa salvar. É para que nós possamos resistir de todas as formas os ardis de Satanás e continuar firme na fé, em nome do Senhor Jesus. Quando eu peço avivamento, eu estou pedindo para o Espírito Santo me tornar uma pessoa obediente à sua voz e à palavra do Senhor. Quando eu vou relaxando espiritualmente, eu deixo de pedir para o Espírito Santo ajuda. E nós precisamos lembrar todos os momentos que Ele foi enviado para nos ajudar. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, irmãos. Não queira lutar sozinho, ou não ache que você vai vencer as batalhas espirituais, ou até mesmo física, sozinha, com seus próprios esforços. Não vai muito longe. Mas quando nós colocamos a nossa dependência no Espírito Santo, Ele está ali conosco para nos ajudar e fazer as coisas se tornar mais leve, mais suave, em nome de Jesus. Porque quando eu clamo a Ele, eu creio que Ele está comigo, e eu preciso crer que Ele está comigo. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Nós precisamos ter muito zelo, cuidado com o Espírito Santo, para não entristecer Ele por nada desta vida. Ele já chama santo, Ele é um Espírito Santo.
sensível, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, e nós não podemos magoar ele. Existe magoar e entristecer, que é diferente. A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo, porque se continuar, quando que eu entristeço o Espírito Santo, pastor? Com as minhas atitudes erradas, quando eu insisto no erro, antes de cometermos qualquer deslize, o Espírito Santo já nos alertou que aquilo ali não é bom, que não agrada ao Senhor. Mas eu, talvez, por não vigiar, ou muitas das vezes, estou negligenciando as minhas orações, não tenho mais tempo para ler a Bíblia à noite. Isso vai esfriando a fé. E o Espírito Santo está dizendo: ora mais um pouquinho, lê mais, medita mais. Mas a pessoa não dá ouvido, e isso vai esfriando a fé. E o inimigo vai gostando disso. O inimigo, ele gosta de crente que não ora. Ele gosta de crente que não lê a Bíblia, só pega a Bíblia para vir um dia de culto na igreja. Meu irmão, é o Espírito Santo falando comigo e com você. Ele gosta, porque ele sabe da onde que nós saímos. Ele vai fazer de tudo para você não ser um homem ou mulher de oração. Ele vai fazer de tudo para esfriar a tua fé, a ponto de você não bater mais com ele, de frente com ele. Ele vai fazer de tudo para você não mais incomodar a ele. Como que ele faz isso? Esfriando a sua fé, tirando a sua vontade de vir na igreja, tirando a tua vontade de ler a Bíblia. Você tem que pedir: avive a minha fé, Espírito Santo. Eu quero ser revestido com o teu poder. Derrama da tua unção do alto da minha cabeça até os pés. Mas eu não aceito essa vida. Eu não volto mais para o mundo em nome de Jesus. Ou acha que nós não estamos numa guerra espiritual? Não vacile, porque nós estamos numa guerra travada, e tem um inimigo que ele é traiçoeiro. Nós não enxergamos o mundo espiritual com os olhos da carne, mas se formos espirituais, nós enxergamos e sabemos como é que ele age no mundo espiritual para nos atingir, meus irmãos, atingir a noiva do Senhor. E a noiva do Senhor não pode ser manchada, ela não pode ter rugas, ela tem que estar sempre limpa, bonita, para se apresentar ao noivo em nome de Jesus. Amém, amados? Versículo 18. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Versículo 18, ele é bem explícito quando ele fala aqui, precisamos levar as pessoas ao conhecimento da verdade, para que elas possam entender que existe um processo de salvação na vida dela. Alguém morreu para salvar ela, mas ela precisa ouvir a verdade, a palavra de Deus, o evangelho do poder de Deus. Esse poder de Deus, quando ele está sendo ministrado, o reino dos céus está se manifestando, e o Espírito Santo agindo para quê? Para trazer esta pessoa para a luz. E ele traz as pessoas que estão no mundo para a luz, através desta mensagem do evangelho do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai ser salvo se não for por esta palavra, o evangelho de Cristo. E é esta palavra que Jesus mandou a igreja dele anunciar, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma.
Quem crê em Jesus e continuar até o fim, não é condenado. Mas quem não crê, já está. Veja que o Espírito Santo é tão lindo e maravilhoso que ele nos ensina, nos alerta para que nós possamos vigiar e para que nós não venhamos baixar nossas armas, parar de guerrear e não medir esforços, igreja, para salvar a nossa família em nome de Jesus. Não meça esforços, não, se preciso for, acorde todos os dias de madrugada, bota a boca no pó e vai clamar pelo seu familiar, para que o Espírito Santo aquebrante esse coração e traga ele para a luz, em nome de Jesus. Porque Deus, ele diz, ó, clame a mim e responder-te-ei. Clame a ele, apresente essa alma para Deus todos os dias, apresente ela. Senhor, eu não vou desistir e jamais vou deixar de orar por esta pessoa, mesmo quando ela se converter, que eu sei que ela vai se converter, eu ainda vou continuar orando por ela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nunca cesse de orar. Quanto mais nós abençoamos as pessoas, nós somos abençoados. Então continue abençoando as pessoas, em nome de Jesus. João 15, volta um pouquinho atrás, Evangelho de João 15. Glória a Deus. João 15, versículo 18. Aqui é aquela parábola do filho pródigo. Não, esquece, não é isso, não é isso aqui não, eu estou em outro livro aqui, esquece. É João 15, versículo 18, igreja. João 15, 18. Não tem nada a ver com o filho pródigo, nada a ver, isso aqui é outra coisa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja o que Jesus fala aqui no versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a quem? A ele. Ou seja, todos os dias tem alguém para te aborrecer. Tem ou não tem? É essas pessoas do mundo que elas são enviadas para tirar a nossa paz, o nosso sossego, para nos afrontar, para fazer com que você peque, ou seja, deixar a fé aqui de lado e entrar na carne. Jamais podemos permitir que isso aconteça. Ficar irado, mas engole a ira. Irai-vos e não pequeis. É difícil? É. Talvez hoje ou essa semana você passou por isso, afronta. Do nada a pessoa vem e te afronta, mas são vasos do inferno, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Falou, antes que isso vá acontecer com vocês, eu já passei por isso. Então não entra na onda do mundo dessas pessoas, porque você tem o Espírito Santo e ela tem o Espírito do mundo, e tem uma guerra travada no mundo espiritual. Não odeie ela, ore por ela e abençoe a vida dela. É assim que nós quebramos as forças de Satanás na vida dessas pessoas maldosas, pessoas que só quer ver o mal. Não adianta, meu irmão, fica em paz. Ela pode falar o que for, a palavra de Deus já nos blindou em nome de Jesus. Você é blindado pelo Espírito Santo. Agora a nossa atitude não é entrar em afronta contra essas pessoas que não têm Deus, não. Agora a coisa se inverteu. Ao invés de nós discutirmos com alguém, né, entrar no mesmo nível que ela, você abençoa a vida dela, ora por ela, repreende os demônios na sua oração,
da vida dela. Não repreende o demônio na frente dela, pelo amor de Deus. Senão você vai arrumar uma briga feia. Na hora da oração, você, Pai, cura essa pessoa. Essa aí eu sei o que está nela. E todos nós sabemos, meu irmão. Se a pessoa não tem Deus, ela tem quem? Então o diabo vai usar o quem? Por isso que eu falo para os irmãos, quando a Bíblia se refere ao mundo, está falando das pessoas que não têm Deus na vida dela. Esse é o mundo. Olha aqui, ó, o 19. Se vós fosse do mundo, igual a elas, elas concordavam com sua atitude, porque você fala a mesma língua que ela. Como nós não falamos a língua mais do mundo, que entra em atrito, bate de frente. As ideias do mundo não tem mais nada a ver com nós, com o nosso modo de pensar, de agir, de falar. E é maravilhoso esses textos aqui, ó. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, simplesmente não faz diferença. Você fala a mesma língua, pratica os mesmos erros, faz tudo as coisas erradas. O mundo não está nem aí, ninguém percebe. Mas quando o povo de Deus, por isso tem que existir a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Aqui a diferença é essa. Aonde um homem ou a mulher de Deus vai, ele é observado pelo seu modo de se comportar, o seu modo de vestir as suas vestes, o seu modo de falar, as atitudes. Tem que mostrar a diferença, meu irmão. Se eu não mostro a diferença, que eu sou igual ao mundo. E aqui o texto diz, ó, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois mais do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece, ou seja, o mundo nos odeia. As pessoas odeiam crente pela sua ignorância e por tudo que elas fazem, porque elas acham que a gente julga elas. Não, é o contrário, nós queremos trazer elas para nós, mas elas odeiam porque nos rotulam como os crentes, né, os santinhos. Nada disso. Por quê? Porque muitos deram oportunidade para que ela se tornasse esse tipo de pessoas, né, que criticam o crente pelas atitudes erradas do crente. E aí, como é que vai se trazer uma pessoa dessa para Jesus, sendo que ela está vendo o mundo dela na vida do crente? Nós somos um espelho. Somos o espelho. Parece que ninguém está nos observando, todo mundo está nos observando. Tem momentos que até você se surpreende, porque a pessoa comenta alguma coisa, mas como é que essa pessoa sabe? As pessoas estão assim. Aí Jesus diz, elas vão te aborrecer, mas não se incomoda não. Se você fosse do mundo, ninguém mexia com você não. Se está mexendo com você, está tirando a sua paz, glorifica o nome do Senhor, porque é por uma boa causa que o mundo está nos criticando. Por quê? Porque nós estamos aborrecendo Ele, aborrecendo as obras do diabo em nome de Jesus. Imagine se nós não fôssemos odiados, caluniados, defamados pelo mundo, como o texto em João 19 fala aqui no versículo 19. Se o mundo não nos odeia, porque ele não está vendo nada de bom em nós, ele está vendo tudo ruim, então está tudo bem, está tudo certo. Ela faz o mesmo, eu faço o mesmo, então, ninguém, está tudo igual. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? A diferença do crente e do mundo, amado, das pessoas que não têm Jesus, é isso. O mundo é as pessoas que não têm Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16, vamos andar um pouquinho mais na frente. Segundo aos Coríntios 5, 16, glória a Deus.
Amém? 5,16. Assim que daqui por diante, segundo aos Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo o que? A carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desta forma. Ou seja, as pessoas que conheceram Jesus face a face, aquele corpo, né, igual o nosso, agora já não é mais assim. Digamos que eu conheci o irmão no mundo. A partir do momento que ele se converteu, agora eu não vou ver mais ele assim. Agora eu vou ver ele uma pessoa espiritual e não mais uma pessoa carnal. O nosso modo de olhar para as pessoas tem que mudar. Ele não é mais uma pessoa carnal, ele não é mais uma pessoa do mundo, agora é uma pessoa espiritual. Assim como nós temos que olhar para Jesus como uma pessoa espiritual, a pessoa que se converte, temos que olhar com esse mesmo olhar santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Não reconhecemos mais ela segundo as suas práticas erradas. Agora ela é uma pessoa santa, livre, seguidora de Cristo, e é assim que eu vejo ela, em nome de Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Mateus capítulo 4, agora é Mateus, viu? Mateus capítulo 4, rapidinho aí, daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 4, talvez eu encerre aqui, porque eu não tenho horas aqui. Tem alguém que tem horas aí? Aquele relógio não dá para enxergar nada. Que horas que é? Quanto? 8h27, tá. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Aqui fala da tentação de Jesus no deserto. O Satanás tentando o Senhor Jesus. Deixa eu pegar o versículo 1, para eu chegar ao 8 e o 9, eu vou ler direto aqui. Chegar no 8 e 9, nós vamos fazer aqui uma explanação, em nome de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. Então aqui quer dizer que enquanto Jesus estava jejuando, o Espírito Santo manteve ele ali intacto, sem sentir fome. A partir do momento que venceu o propósito, ali ele passa a sentir fome. E chegando-se a ele quem? O tentador, olha lá, o oportunista. Disse, se tu és o Filho de Deus, ou seja, desafia Jesus a fazer o quê? A obedecer a ele. E é isso, meus irmãos, que o mundo tem aceitado. As sugestões ele aceita, e ele todo dia, ele dá sugestões para nós. Se Jesus aceita as sugestões do diabo, ou seja, ele realmente usa o seu poder em benefício do próprio Jesus, estava tudo perdido. Assim como nós, como igreja de Cristo, não podemos aceitar sugestões de Satanás, porque senão está tudo perdido. Continuando. Versículo 4. Ele, porém, responde, se tu és o Filho de Deus, ainda o 3, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, desafia de novo, se tu és o Filho de Deus, olha que afronta. Jesus, ele era e ele é o Filho de Deus, mas ele não podia ceder em nada às sugestões de Satanás.
O que é que Jesus está querendo dizer para nós hoje aqui? Para que nós não resista até a morte aos ardis de Satanás em nome do Senhor Jesus. Porém ele respondeu: se tu és o filho de Deus, porém ele respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito, e tomar-te-eis nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás, conhecedor também da Bíblia, ele usa o Salmo 91 para tentar induzir Jesus, mas jamais Jesus ia ceder a ele. E aí o 7, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, aonde tinha toda a visão, aonde enxergava todas as maravilhas do mundo, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, olhe o que o inimigo é capaz de fazer. E por que é que as pessoas resistem e não vêm para Cristo? Por causa dessa glória do mundo, que é falsa, uma glória falsa, mentirosa, que ele mostra para as pessoas que vivem na carne, e elas se curvam diante de Satanás todos os dias. Versículo 9, disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Olha aqui, ó. Ele mostra todas as corrupções do mundo, todas as falsidades do mundo, as riquezas do mundo. Ele fala: está vendo, eu dou a quem eu quero, mas faz só um gestinho, se curva aqui aos meus pés. Por que é que as pessoas hoje trocam Jesus pelo dinheiro? Porque o diabo enfiou na cabeça deles que o dinheiro pode comprar tudo. Eles não precisam de Deus porque o dinheiro compra tudo, o dinheiro pode tudo. É por isso que eles não querem saber de Jesus. O coração se torna tão duro, igual um diamante, mas eles não se entregam para Deus. Quando Jesus disse que dificilmente um rico entra no reino dos céus, ele estava falando disso. Essas pessoas avarentas, que elas acham que o dinheiro pode tudo. O dinheiro pode algumas coisas, mas ele não compra a salvação de ninguém, não leva ninguém para os céus. Se quiser ir para o reino dos céus, tem que deixar toda a riqueza, porque ninguém leva nada desta vida. Se quiser entrar no reino dos céus, tem que abrir mão disso. Só que eles preferem perder a salvação, o mundo, de uma maneira quase geral, preferem perder a salvação do que abrir mão dos tesouros, o qual Satanás entrega para eles todos os dias, os prazeres, né? Eles acham que eles podem tudo, pode mentir, pode roubar, pode trair, pode adulterar, tem o dinheiro. A raiz de todos os males, o mestre falou que é o dinheiro, e foi por isso que Satanás já foi na veia do mestre. Agora eu te pego. Está vendo tudo isso aqui, ó? Os prazeres. Você pode tudo, Jesus é tudo teu. Você só precisa fazer uma coisinha, se curva aqui nos meus pés, e eu jogo tudo nos teus braços. É assim que ele está fazendo com as pessoas aqui, ó, no mundo. E as pessoas estão aceitando, estão se curvando diante dele.
E o coração vai endurecendo mais e mais e mais. Aí depois elas, o inimigo ceifa, já era. O que eu tenho que fazer, pastor? Resistir. Olha o versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, foge para os quintos dos infernos. Não é isso que está escrito aqui, mas eu estou acrescentando mais ainda, porque eu faço isso quando estou orando. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Está vendo, irmão? Presta atenção nesse versículo 10, que se você puder, grife na sua Bíblia, ou se não tiver caneta na sua casa, você vai grifar esse versículo 10. Preste muita atenção no que o Espírito Santo fala para nós nessa noite. Quando nós aceitamos, quando o inimigo oferece algo para nós, e nós aceitamos, nós estamos nos curvando a ele, estamos nos curvando a Satanás, ou seja, estamos nos rendendo a ele. Como que fica? Será que Jesus fica alegre ou fica triste? Porque Jesus diz que só diante do Senhor que nós podemos nos curvar, e mais ninguém. Aqui, versículo 10 de Mateus 4. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Por que Jesus falou isso? Porque Ele mandou ele adorar a Ele. Tu me adora um pouquinho aqui, se curva aqui, e você está com tudo, Jesus. Não, aqui não, Satanás, você é louco, você é um maluco, sai fora. Só o Senhor que nós podemos adorar, se curvar, obedecer, aceitar, mas as sugestões dele jamais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para que possamos resistir a Satanás, precisamos ser uma igreja avivada em nome de Jesus. Só a igreja de Cristo avivada que resiste a esse maldito, e não se curvamos diante dele, igreja do Senhor. Lembre-se que o diabo convidou Jesus para se curvar diante dele. Se Jesus aceita, estava tudo perdido. Ele jamais iria aceitar, porque ele sabia dos ardis de Satanás, mas ele resistiu até o fim. E nós vamos resistir até o fim. Por quê? Porque o Espírito Santo está comigo e com você, em nome de Jesus. Só com o Espírito Santo de Deus, só vencemos através do Espírito Santo. O mundo se curva todos os dias porque tem ainda o Espírito do mundo. Depois que o Espírito do mundo for retirado e o Espírito Santo entra nela, ela jamais vai se curvar diante do que ela está fazendo hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para encerrar, fechar com chave de ouro, 1 João capítulo número 2. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, nós vamos encerrar em nome de Jesus. Rapidinho. 1 João. Se você for em Apocalipse, você vai voltando, você vai encontrar 1 João 2 palitos. Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo. Irmãos, lembre, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele explica as coisas com tantos detalhes tão claro, que é maravilhoso. Aqui dá a entender, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, dá a entender para o leigo que não ame as pessoas, porque o mundo são as pessoas, certo? Mas não é isso que o Espírito Santo está falando. Aqui o Espírito Santo está dizendo: não ame e não pratique o que o mundo pratica, em nome do Senhor Jesus. Não é? Nós temos que amar as pessoas, mas odiar o pecado, em nome de Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se alguém pratica as coisas do mundo, dizendo que é cristão, que é crente,
e pratica as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. O 16, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Por isso que o mundo, as pessoas que ainda não se converteram, elas comem os manjares do inferno. Por quê? Porque a carne domina. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas vem da onde a soberba? Do mundo. Das práticas que as pessoas praticam, dos seus atos errados. E o mundo passa, ou seja, as suas práticas erradas um dia vão acabar. E as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, irmãos? Ou seja, fomos tirados das trevas, para quê? Para que agora nós pudéssemos permanecer na luz e fazer a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço a vontade de Deus? Obedecendo a palavra dele, obedecendo os seus mandamentos. Eu estou fazendo a vontade do Pai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Avivamento, avivamento e avivamento. Você vai dormir e acordar pensando em avivamento em nome de Jesus.